Fala galera, aqui é a Dani da DR, eu tô aqui com vocês para mais um vídeo de Tableau. Hoje eu vou mostrar para vocês 10 fórmulas de cálculos que são indispensáveis para sua análise de dados. Então eu vou apresentar para vocês 10 fórmulas, 6 são fórmulas de agregação. Então, se você não viu o nosso primeiro vídeo da série de introdução ao Tableau, é legal assistir para você relembrar ou conhecer o conceito de nível de detalhe e como que funciona uma agregação quando você faz um campo calculado. Eu vou repassar um pouquinho aqui, mais rapidamente, só para a gente relembrar. Depois eu vou apresentar duas fórmulas para vocês de datas, então, cálculos usando datas. Eu vou passar para vocês também cálculos de tabela, que são muito importantes, por exemplo, percentual do total. E, no final, eu vou apresentar para vocês um bônus, que é uma fórmula que ela é um pouquinho mais avançada, mas se você pegar bem o que é um nível de detalhe e como funcionam as agregações, fica um pouquinho mais fácil de compreender. Então, eu vou começar repassando aqui um pouquinho da diferença entre um campo agregado e um campo não agregado. Então, eu estou conectada na nossa fonte da Superstore, de exemplo do Tableau. Eu já venho com um cálculo chamado margem de lucro. E aqui eu estou mostrando para vocês a diferença entre o cálculo da margem de lucro com agregação e sem agregação. Quando você faz um cálculo sem agregar, ele está fazendo esse cálculo linha por linha na sua base de dados. E aí você coloca isso numa visualização, o que ele pede no total geral? Uma agregação. Então, aqui, o que ele está fazendo? Aqui eu estou no maior nível de detalhe da base de exemplo da Superstore, que é ID do pedido e nome do produto. Então, aqui, se você ver a contagem, está sempre 1, porque é um registro para cada linha da minha visualização. Então, para esse produto, nesse pedido, a margem de lucro foi 19%. No total, o que ele está fazendo? Vou aqui para minha planilha. Olha aqui do lado o que ele está fazendo. Ele está somando a margem de lucro. Então, ele está somando o resultado de cada uma das linhas. Ele não está agregando, por exemplo, somando todo o lucro e dividindo pela soma de todas as vendas. Então, isso é muito importante, entender a diferença de um cálculo agregado e não agregado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os 6 tipos de agregação que a gente costuma trabalhar. Soma, média. Aí, a média é um negócio legal também. Quando você inclui um cálculo de média no Tableau, ele está fazendo a média no seu maior nível de detalhe, tá? Então, ele não está fazendo a média aqui, por exemplo, de vendas por subcategoria. Ele está fazendo a média total por ID e produto, que é o nosso maior nível de detalhe da nossa base, tá? Mínimo também é o mesmo conceito. Ele está pegando o registro de menor valor daquela categoria, daquela subcategoria. O máximo também. E aí a gente tem a contagem e a contagem distinta. A contagem é como se a gente estivesse incluindo o número 1 em cada linha da nossa base. Então, é como se fosse o número de registros da nossa base. Já a contagem distinta, ela conta a quantidade de tabulações que você tem naquele campo. Então, por exemplo, eu tenho 1000 registros. Só que eu tenho sim e não na tabulação daquele campo. Se eu fizer uma contagem, vai vir 1000 registros. Se eu fizer uma contagem distinta, vai vir 2, porque eu só tenho 2 opções, sim e não. Então, assim, são conceitos básicos de agregação do Tableau. Só que, dica legal aqui, eu vou mostrar para vocês 2 fórmulas de se criar esses campos, tá? Isso cai na certificação do Tableau, eles estão reformulando as certificações agora, então tá muito mais teórico e eles estão perguntando muitas mais questõezinhas técnicas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode criar um campo calculado. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei naquela planilha que estava aqui antes, tá? Então, eu tinha meu nível de detalhe era categoria e subcategoria. E eu estava analisando o campo de vendas. Então, se você pegar aqui e clicar 2 vezes,
automaticamente o Tableau vai criar aqui uma cápsula de um campo calculado de uma medida. Então, ele automaticamente fez essa agregação para você. Então, o padrão aqui desse campo é soma de vendas. Agora, se eu pegar aqui, ó, lucro, eu vou vir aqui na propriedade padrão desse campo, agregação, e vou transformar em média. Se eu clicar 2 vezes nele, o Tableau vai me trazer a média do lucro. Então, você consegue definir qual que é a agregação correta daquele campo que você está calculando. E quando você clica 2 vezes para ele entrar na exibição, o Tableau cria automaticamente essa agregação. Para você saber como é que é feita essa conta, se você clicar 2 vezes na cápsula verde, ele te mostra a fórmula que que ele criou automaticamente, tá? Esse é o formato automático de criar um campo de agregação no Tableau. Você simplesmente adiciona ele na visualização e o Tableau vai fazer a agregação padrão daquele campo. Lembrando que se você não define uma agregação, por padrão, o Tableau vai somar o campo. Outra forma de criar, ó, eu vou tirar a minha média daqui, vou tirar a minha soma de vendas, e aí a fórmula manual de criar essas agregações seria em vir aqui na setinha, criar campo calculado e dar um nome para esse campo e escrever a fórmula. Então, soma de vendas. Aí você digita sum, tudo sempre em inglês, vendas. Ok? Então, aqui a gente já tem a soma de vendas. Se eu clicar aqui, ó, para incluir na visualização, olha como muda o formato dele aqui na cápsula. Eu vou incluir soma aqui de novo. Opa, não, vendas. Então, olha, a forma automática do Tableau que ele criou, ele aparece a agregação e o campo, e aqui no nome da medida tá vendas. Eu criei o campo soma de vendas já agregado. Então, o que o Tableau me mostra aqui? Agregue. Significa que já é um campo agregado. Ele não está fazendo mais uma agregação em cima de uma agregação que já existe. Tá? Então, temos a soma de vendas. Eu vou criar todos manualmente aqui para vocês verem qual é a sintaxe de cada uma das fórmulas. Então, média de vendas. Média é average, em inglês. AVG vendas. Vou incluir aqui também. Mínimo de vendas. Min, vendas. E máximo de vendas. Max vendas. Até aqui tranquilo, são as agregações mais básicas do Tableau. Então, primeiro eu vou fazer a contagem do nome do cliente. Então, contar em inglês é count, e eu vou chamar o nome do cliente. Lembrando que aqui é o quê? Eu estou criando como se fosse o número 1 em cada uma das linhas da minha base. Agora, se eu fizer uma contagem distinta do nome do cliente, ele vai contar quantos clientes eu tenho. Então, se eu incluir o D aqui, count distinct, e adicionar, olha o que ele está me falando, ó. Eu tenho 802 registros para subcategoria armazenamento e categoria material de escritório. Só que desses 802 registros, eu tenho só 447 clientes. Então, esses pedidos aqui foram feitos por 447 clientes. Só que a gente tem aqui, ó, pegadinha, não temos 802 pedidos. Eu tenho 802 produtos que foram pedidos para armazenamento e material de escritório. Agora eu vou mostrar para vocês 2 cálculos de tabela também que são indispensáveis, são fundamentais para a gente conseguir fazer uma análise de dados. Então, por exemplo, quando você está vendo lá o volume de vendas por categoria, uma das coisas que você quer analisar é o quanto cada categoria representa do total.
Então, se você só tem o número, você precisa fazer isso, essa proporção mentalmente. Então, o que a gente usa? Percentual do total. Outra análise que a gente faz é a diferença de um para outro. Então, por exemplo, quanto cresceu de um ano para outro? Quanto a mais uma categoria vende do que a outra? Então, essas são duas análises, 2 cálculos que a gente sempre costuma fazer. Eu gosto de comparar bastante com Excel, porque a maioria das pessoas que começam a fazer análise de dados começam por um Excel. E esses cálculos também existem no Excel. Quando você inclui uma tabela dinâmica a partir de uma tabela de dados que você tem, você inclui a medida lá e ele tem lá cálculo, eu não lembro agora exatamente como que chama, mas tem a opção de criar esses cálculos lá também. E aqui no Tableau não é diferente, chama cálculo de tabela. Eu vou mostrar esses 2 para vocês. E aí o que acontece? O Tableau faz isso automaticamente, mas como eu mostrei agora há pouco, a gente pode editar aquela cápsula da medida e descobrir como que ele fez essa fórmula por trás. Então, são 2 fórmulas principais, uma chama total e a outra é lookup. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu estou aqui de novo com a minha mesma estrutura de tabela do exemplo das agregações. E eu estou aqui, né? Categoria, subcategoria e soma de vendas. Esse é o campo automático do Tableau, tá? Como que eu crio um cálculo de tabela? Botão direito, cálculo de tabela rápido. Então, muito simples. Tem vários aqui, total acumulado, diferença do percentual do total e vários outros. Eu vou falar para vocês hoje sobre diferença de percentual, que é o próximo, e o que a gente vai mostrar agora é o percentual do total. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já me deu qual é a representatividade em vendas de cada subcategoria da minha base de dados. Se eu vier aqui e adicionar um total, ele vai mostrar 100%. Beleza? O que é legal aqui, tá? Outra dica do que cai na certificação. Aqui, o Tableau criou um campo calculado automaticamente, um cálculo de tabela. Se eu clicar 2 vezes, ele me mostra a fórmula inteira. Você pode criar manualmente esse campo, então escrever essa fórmula num campo calculado, ou o que você pode fazer? Se você pegar esse campo e arrastar para o seu data pane, que chama, porque a certificação é tudo em inglês também, você pode dar um nome para isso. Então, ó, percentual, ele cria esse campo para você. Do total em... Ih, tá tudo maiúsculo. Do total em vendas. Pronto. Viu que legal? Agora vamos entender a fórmula do que ele fez. Se você ver agora, ó, ele já até nem mostra a fórmula mais aqui. Mas vamos entender essa fórmula. Eu vou vir aqui e editar o campo calculado. Então, o que ele está fazendo? Ó, a soma das vendas. Essa soma de vendas é aquela mesma soma que a gente vê aqui, ó. A soma das vendas. O total da soma das vendas é o que ele pega este valor aqui, ó, do total geral. Então, esse total só funciona quando você tem uma tabela. Ele não vai funcionar por linha de registro, porque não existe esse total de uma tabela para ele fazer o cálculo. Então, esses cálculos de tabela só funcionam na visualização, tá ok? Então, o total ele é bem simples. Se você pegar aqui a explicação do Tableau, ele já fala, ó, retorna o total da expressão dada. Então, é sempre o total de uma agregação. Você não consegue fazer o total de um campo sem agregá-lo, tá? Você precisa falar, é a total de soma, o total da média. Então, ele sempre tem que ter uma agregação. Bem simples assim. Se você parar para ver o seu campo de cálculo de tabela, ele tem essa opção aqui, ó, calcular usando. Tabela abaixo, painel horizontalmente depois abaixo. Então, ele tem várias opções aqui. O que isso significa? Ele tá te perguntando se você quer calcular, por exemplo, o percentual do total geral, que é o que a gente está selecionado aqui agora,
tabela inteira abaixo. Aí a gente tem painel abaixo, o que ele vai fazer? O painel, ele separa essa parte, dessa parte, dessa parte. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, painel abaixo, o que ele vai me mostrar? Ó, o percentual de armazenamento da subcategoria armazenamento para a categoria material de escritório. Então, a soma desses percentuais aqui de material de escritório também é 1. Então, agora eu não estou vendo o percentual de armazenamento desse total de 21 milhões. Então, ó, se eu vier aqui na análise e incluir os subtotais de cada categoria, ele também vai me trazer 100%. Tá? Eu vou mostrar mais pra frente um link do Tableau Help que mostra direitinho como cada uma desses calcular usando funciona, tá? O próximo cálculo de tabela que a gente vai ver é a diferença em percentual. Então, aqui eu coloquei eu já tenho uma visualização criada. Eu tenho em linhas a data, o mês da data do pedido e em colunas o ano da data do pedido. E aí eu coloquei o valor em vendas, a soma, e a diferença do percentual em vendas. Bom, então eu vou mostrar como que eu cheguei naquela visualização, tá? Então eu peguei aqui data do pedido, em colunas eu deixei os anos, em linhas os meses, e aí eu peguei as vendas e cliquei 2 vezes. Ele trouxe aqui para mim o valor das vendas por ano e mês. Agora, eu vou incluir a diferença de percentual. Então, eu vou vir, clicar com o botão direito, cálculo de tabela rápido, diferença de percentual. Se você já der uma olhada aqui na tabela, ó, 2018 está zerado. Porque o que ele está fazendo? Eu vou incluir aqui as vendas novamente para a gente conseguir identificar o cálculo. Menos 37% aqui em 2019 é a diferença do valor de vendas de janeiro de 2019 comparado ao valor de vendas de janeiro de 2018. Então, ele está fazendo o cálculo horizontalmente. Se você vier aqui, ó, calcular usando tabela horizontalmente. Então, aqui eu estou vendo a diferença de um mês, do mesmo mês, de um ano para o outro. Então, por exemplo, se você tem uma sazonalidade, então você sempre compara o mesmo mês, o mesmo período do ano com o mesmo período do ano anterior. Então, aqui é exatamente isso que ele está fazendo. Agora, e se eu quiser ver, por exemplo, a evolução mensal de cada ano? Então, por exemplo, de janeiro para fevereiro em 2018, eu cresci 10%. De janeiro para fevereiro de 2019, eu também cresci 10%? Então, a gente pode fazer essa análise também. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui, calcular usando tabela abaixo. Então, agora a linha que está sem informação é janeiro. Por quê? Não tem o mês anterior, certo? Então, aqui, ó, esse menos 51% é a diferença de janeiro de 2018 para fevereiro de 2018. E aqui a gente já viu, né, que a queda de janeiro para fevereiro em 2018 foi a maior de todos esses 4 anos. Tá? Então, tem essa diferença de em qual sentido você vai fazer esse cálculo de tabela. Antes de mostrar o link, eu vou mostrar para vocês a fórmula desse cálculo, tá? Então, eu vou clicar 2 vezes aqui. E essa fórmula é um pouquinho maior. Então, eu vou primeiro arrastar aqui para o meu data pane. Ele já criou aqui, ó, ele deu o nome de cálculo 2. Deixa eu achar esse campo. Cálculo 2. Vou editar. Então, eu vou chamar de diferença de percentual. Abrir aqui para a gente entender, ó. Vamos destrinchar essa fórmula. Cara, se você não conhece o que aquela fórmula está fazendo, destrincha ela aqui pelo texto explicativo do Tableau. É muito mais simples de entender. Por exemplo, o que é esse ZN aqui na frente? ZN é só para não trazer um valor zerado. Nulo, na verdade, desculpa. Não trazer um valor nulo. Porque o que acontece? Se a gente tentar dividir um valor por um outro nulo, vai dar erro. Então, voltando, né, no Excel, é como se fosse aquela fórmula se erro no Excel. Você pode falar assim, puta, mas eu também tenho o if null. O if null
você tem dois argumentos na expressão. Ó, if null. Então, se for nulo, eu trago outro valor. Ou, por exemplo, se essa coluna for nula, eu trago outra. Então, você precisa de dois argumentos. O ZN não. O ZN já é automático. Se ele tá nulo, já é zero. Então, é um pouco mais performática essa fórmula, tá? Então, o ZN, ele vai zerar o valor se ele for nulo. Soma, porque sempre um cálculo de tabela é um agregado. E aí, ó, ele tem o lookup, que é o que faz esse cálculo, e o absoluto, tá? Lookup é exatamente o valor que ele vai achar que você determinou naquele sentido. Então, eu tô vendo o valor anterior, no sentido que você definiu. Então, por exemplo, aqui, como a gente definiu tabela abaixo, lookup, ele vai olhar dessa célula para essa. Então, se a gente pegar, por exemplo, só esse cálculozinho aqui, ó, e jogar aqui no nosso card de valores de medidas, olha o que vai acontecer, ó. Também preciso colocar, calcular usando tabela abaixo. Então, o que ele tá fazendo, ó? Ele tá pegando o valor de janeiro e colocando em fevereiro. Ele tá pegando o valor anterior. Então, ele faz essa busca do dado no sentido que você definiu do cálculo de tabela. Então, se a gente for destrinchar essa fórmula aqui do lookup, primeiro ele pede a agregação e aí ele pede a compensação, que é esse menos 1. O menos 1 é a linha anterior. Se eu colocar aqui menos 2, por exemplo, deixa eu trocar aqui nesse aqui que vai ficar mais fácil, ó, menos 2. Agora ele tá fazendo diferente, ele tá colocando o valor de janeiro em março, então ele tá compensando duas linhas. Tá ok? Eu vou tirar esse campo daqui para não atrapalhar a nossa análise. Vou editar o nosso cálculo que foi criado automaticamente, voltar para 1. E aí como que ele continua esse cálculo? Ele divide pelo valor atual. Então, aqui, a divisão não precisa do lookup. Só que ele coloca um absoluto na frente, porque eu não quero dividir por um valor negativo, tá? Eu não quero fazer divisões de valores negativos. Então, o Tableau, quando ele cria automaticamente essa diferença de percentual, ele já considera que pode ter valores nulos e pode ter valores negativos. Então, se a gente fosse criar manualmente esse cálculo, eu vou fazer a soma das vendas da linha atual, dividido por lookup, soma das vendas, e aí ele tá me pedindo a compensação, menos 1. E aí, 1 dividido pelo outro, menos 1, eu chego no percentual. Então, o Tableau, como ele estava fazendo, um menos o outro dividido pelo atual. Aqui a gente vai chegar basicamente no mesmo cálculo. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar, né, calcular usando tabela abaixo e eu vou, em propriedades padrão desse campo, transformá-lo em porcentagem igual ao outro. Então, ó, chegamos no mesmo resultado. Beleza? Beleza. Aí eu falei pra vocês que eu ia mostrar um link pra vocês do Tableau que explica direitinho cada um desses sentidos, porque tem horizontal, depois abaixo, tem somente célula, você pode escolher dimensões específicas. Eu vou deixar esse link pra vocês, é do Tableau Help, tá? Como transformar valores com cálculos de tabela. É essa página aqui. Aqui, lá no final, ó, aqui ele já começa a mostrar, ó, qual que é o sentido do cálculo, dependendo de cada uma das opções que você seleciona, tá vendo? Ó, esse aqui já é bem doido. Olha esse aqui, então. Tá? Então, fica mais fácil de compreender. Vou deixar esse link para vocês na descrição do vídeo. Então, agora eu vou mostrar para vocês dois cálculos muito legais com datas, tá? Aqueles campos que tem o formato de data. Então, o primeiro é o DateDiff.
ele calcula um prazo, então é a diferença entre duas datas. E o outro é o DateAdd, é como se ele criasse uma data de referência para você, tá? Eu vou mostrar primeiro o DateDiff. Na minha visualização aqui, o que eu criei, ó? Aqui a gente vai misturar tanto o cálculo de data quanto de agregação. Então, eu criei um prazo de envio. Por quê? Eu tenho duas datas por pedido. A data do pedido e a data do que foi enviado o pedido. Então, eu consigo avaliar aqui nessa Superstore quanto tempo a loja leva para enviar o pedido que foi feito, tá? Então, como que a gente faz aqui, ó? Eu já tenho o campo calculado, vou editar aqui para mostrar para vocês. O DateDiff, o que ele precisa? Primeiro, qual é a parte da data que você quer calcular? Então, por exemplo, eu quero calcular em meses, em dias, em anos. Eu coloquei em dias, porque não pode demorar meses para você enviar um pedido, certo? Então, você escolhe qual é a parte da data que você quer calcular, sempre em inglês também. Aí você traz aqui, ó, a data inicial, start date, que é a nossa data do pedido, e a data final, data do envio. Aí, ó, o que é legal aqui para vocês saberem, nessa explicação aqui da fórmula, tudo que tá entre colchetes é porque é opcional na fórmula, tá? Então, start of week significa qual é o dia da semana que começa a sua semana. É domingo ou é segunda? O padrão aqui no Brasil é domingo, mas em outros países é segunda que eles começam a contar a semana. Então, o primeiro dia é segunda, tá? Então, aqui, eu não coloquei, porque não faz diferença para mim. Eu não tô fazendo cálculos de dias úteis, por exemplo. E aqui ele já tá calculando a quantidade de dias entre uma data e outra. Se eu colocasse mês aqui, ó, month, ele ia calcular a quantidade de meses entre uma data e outra. Então, eu vou deixar dias aqui, ó. Aqui, vou mostrar para vocês como eu cheguei nessa visualização. Primeiro, eu peguei aqui a data do pedido. Então, eu quero saber, assim, esse pedido que foi feito em 2021, quanto tempo demorou para ele ser enviado, tá? Eu transformei essa cápsula aqui de data em mês contínuo. E o prazo, o que eu fiz? O prazo, eu não posso somar o prazo. Então, um pedido levou 2 dias, o outro levou 5. Eu não posso falar que no total levou 7, que não é verdade. Então, eu preciso fazer uma média entre os dois. Então, aqui, eu tinha duas opções. Ou eu podia, no próprio campo calculado, colocar average na frente, que daí não tem como o usuário que for, né, pegar esse painel errar e de repente somar os prazos, ou, que é outro formato, vir aqui em propriedades padrão a agregação. Aí eu selecionei média. Então, quando você publica ou compartilha essa análise, ele já tem uma média de agregação, um padrão de agregação, tá? Então, eu selecionei média. Então, clicar 2 vezes, automaticamente ele cria aqui pra gente, ó. Então, em agosto de 2019, era quando a empresa estava enviando mais rápido os pedidos, então estava levando 3 dias para enviar um pedido. E o máximo aqui, ó, 4,46. Então, mais de 4 dias para enviar o pedido que a pessoa fez, tá? A gente pode mudar essa análise. Então, a gente pode, por exemplo, vir aqui e falar qual é a categoria e a subcategoria. Vou inverter aqui. Que tá levando mais tempo, ó. Mesas. Pode demorar um pouquinho mais para entregar uma mesa, né? Enviar uma mesa, talvez tenha que fazer a mesa antes. E eletrônicos é o que demora menos, já tá pronto. Muito bom. Faz sentido essa análise, mas ainda quase 4 dias para enviar um eletrônico é bastante. Então, esse é o cálculo de prazo. A gente usa a DateDiff, que é a diferença entre uma data e outra. O outro cálculo é o DateAdd.
ED. Então, a gente cria uma data de referência. Eu vou criar um cenário hipotético aqui, tá? Vamos imaginar que a gente não tem a data do pedido nessa base. A gente só tem a data do envio. E vamos supor também que, por padrão, obrigatoriamente, essa empresa envia o pedido das pessoas, dos clientes, exatamente um mês depois da data do pedido. Então, assim, eu tenho a data do envio, que é dia 1/10/2021. Isso significa que a pessoa fez esse pedido dia 1/9/2021. Então, se eu quiser analisar os nossos indicadores pela data do pedido, eu preciso tirar um mês da data do envio. Então, a gente consegue fazer esse cálculo. Então, eu vou vir aqui em criar, campo calculado, e eu vou chamar de data do pedido referência. Então, eu vou escrever aqui dateEd e a gente tem 3 argumentos. De novo, qual é a parte da data? Então, eu quero tirar um mês, adicionar um mês, tirar um dia ou adicionar um dia. Então, você precisa falar para o Tableau qual é a parte da data que você quer. Então, no nosso exemplo aqui hipotético é mês. Qual que é a compensação, que é o intervalo? Então, eu quero tirar um mês, então é -1. E qual é a data de início, né? Qual é a data que você está usando de referência? Que aqui a gente está usando a data do envio. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, data do pedido referência. Automaticamente, ele cria um campo data e hora. Só que a minha data do envio é só data. Então, eu vou transformar esse campo em data. Legal, aqui, ó, se você abrir de novo esse campo calculado, olha o que o Tableau fez. Ele colocou um date na frente do dateEd. Então, ele tirou a hora do meu campo calculado. Então, se eu colocar aqui, ó, data do envio, eu vou manter só 2021 e eu vou colocar aqui data exata. Não, vou colocar mês e ano e vou transformar em discreto para a gente ter a lista. Se eu colocar data do pedido referência, data exata e discreto para a gente ter a lista, opa, não é data exata. Desculpa, errei, pessoal. Mês e ano, discreto. Aí ele me mostra, ó. Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra gente ver. Aqui é o mês da data do envio, foi em janeiro de 2021. Isso significa que o pedido foi feito em dezembro de 2020. Beleza? Bem legalzinha essa fórmula também. Bom, pessoal, essas foram as 10 fórmulas indispensáveis para a gente conseguir fazer uma análise dos nossos dados, tirar insights, chegar a conclusões. E agora eu vou mostrar para vocês o bônus que eu comentei, que é uma expressão de nível de detalhe, tá? Então, é um level of detail que fala no Tableau. De novo, como eu comentei no começo, é bem legal assistir a introdução ao Tableau Desktop, que a gente fala um pouco sobre noções de estrutura de dados e a gente fala do nível de detalhe de uma estrutura de uma tabela, de uma base. É bem importante ter esse conceito enraizado para entender como que esse cálculo de nível de detalhe funciona. Então, o nível de detalhe são 3: Fixed, Exclude e Include. Eu vou falar sobre o Fixed, ele é o mais fácil de compreender, então, mas não deixa de ser um cálculo avançado, tá? Então, o que o Fixed ele faz? Ele fixa um nível de detalhe que você escolhe da sua tabela. Então, lá no começo, nas agregações, a gente descobriu que o maior nível de detalhe dessa fonte aqui da Superstore é ID do pedido e produto. Por quê? Porque a gente consegue, o cliente ele pode escolher mais de um produto no mesmo pedido. Então, esse é o maior nível de detalhe que a gente tem na nossa base. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a média do valor por pedido, a gente teria que usar um cálculo de Fixed. Vou fazer esse cálculo para vocês. Mas antes eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá?
Então, aqui eu já tenho uma tabelinha montada. Vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesses dados aqui. Então, eu tenho a minha soma de vendas. E eu tenho um fixed que eu fiz total, sem selecionar nenhum nível de detalhe. E um que eu fixei o nome do cliente. O que é importante do fixed? Ele não é uma agregação. Quando você faz o cálculo do fixed, ele não está agregado. Então, quando você faz o fixed, você precisa ou somar o resultado do fixed ou fazer uma média do resultado do fixed. Então, ele tem, você tem que agregá-lo depois de fixá-lo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona a sintaxe do fixed. Vou começar pelo total, que é mais fácil. Então, primeiro que o fixed, ele não está entre parênteses, ele está entre chaves. Por quê? Você vai fixar um nível de detalhe e você tem que fazer uma agregação no meio. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela agregação e aplicar para todo aquele nível de detalhe. Por exemplo, aqui, ó. Se você pegar a explicação da expressão, é fixa uma dimensão, n dimensões, você pode fixar várias dimensões. Então, aqui é a lista de dimensões, então você põe uma separados em vírgula e 2 pontos. E aí você põe qual é a expressão de agregação que você quer. Então, o que ele está fazendo? Ó, fixa, aí eu não coloquei nenhuma dimensão, ou seja, eu estou fixando a minha base inteira. E estou somando as vendas. O resultado disso é o total. Simples assim. Só que eu não preciso de uma tabela ou de um cálculo, né? Eu não preciso que isso esteja numa visualização para ele conseguir fazer o total. Então, ele fixou minha base inteira e eu não preciso de ter uma tabela para ele me trazer esse valor. Então, ó, se eu pegar essa é a segunda coluna aqui, ó. Se eu colocar o total aqui, o que ele está fazendo? Ó, ele está pegando o 21.588.923 e ele está aplicando para todas as marcas da minha visualização. Beleza? E aí, o que acontece? Se eu começo a fixar alguma dimensão, eu consigo criar indicadores que ajudam na nossa análise de dados. Por exemplo, aqui, ó, nesse fixed, eu fixei o nome do cliente e fiz a soma de vendas. Então, o que eu tô fazendo assim? O cliente, ele fez 10 pedidos. Vamos diminuir. 2 pedidos. Um de R$500 e um de R$1.000. Então, no total, esse cliente fez um pedido de R$1.500. Então, esse resultado desse cálculo aqui vai ser R$1.500, tá? Por cliente. E aí, o que acontece? Eu joguei ele aqui na visualização e ele somou. Então, o total aqui tá igual aos demais cálculos que eu coloquei na minha visualização. Agora, e se eu mudasse essa medida aqui para média? Aí, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a média do valor de vendas por cliente. Então, é a média de quanto cada cliente gasta nessa superloja. Então, quando você começa a fixar algumas dimensões e misturar com as agregações, você chega nesses indicadores que são mais legais de analisar. Então, aqui eu tenho uma média, por exemplo. Ó, deixa eu tirar os outros campos aqui e eu vou transformar isso numa barrinha. Ó. Então, por subcategoria, o que eu tenho aqui? Os meus clientes costumam gastar muito mais na subcategoria mesa. A média que um cliente gasta com as mesas na superloja é R$43.000. E o menor é aqui, ó, fichários, gasta R$33.000. Aí aqui, gente, não é por fichário. Lembra que é uma média do cliente. Então, o cliente faz um pedido de, em média, R$33.000 para a subcategoria fichários. Então, ele pede bastante fichário. Entendeu? Esse é o cálculo do fixed. Então, a gente consegue burlar aí algumas questões da visualização para chegar nesses indicadores. Então, precisa sempre misturar o fixed, qual é o nível de detalhe que você quer analisar,
e qual é a agregação no final desse campo calculado. Então, esse é o resultado da média do valor que cada cliente pede, faz para cada pedido. Só que eu falei para vocês que a gente ia fazer a média do valor de cada pedido, independente do cliente. Então, como que a gente faz isso? Deixa eu achar o meu cálculo fixed aqui. Eu vou duplicá-lo para ficar mais fácil. Editá-lo. E aí, vou colocar fixed pedido. E em vez de fixar o nome do cliente, eu vou fixar o ID do pedido. Então, aqui eu vou ter a soma de vendas por pedido, independente do cliente. E aí, ok, já vou transformar essa padronização da agregação. Vou transformar o padrão dessa agregação em média e vou incluir na nossa visualização. Então, ó, olha que a diferença já deu do resultado, né? Mas, aqui para mesas de novo, vamos analisar a diferença desses resultados. O cliente, em diversos pedidos, independente de quantos pedidos ele fez, ele gasta R$43 mil em mesas, na média. Agora, por pedido que ele faz, ele gasta 12 mil. Então, ele faz vários pedidos de 12 mil reais, em média, e o cliente gastou, em média, 43 mil em mesas. Essa é a diferença de qual dimensão você fixa ou não no seu cálculo de nível de detalhe. Bom, pessoal, essas foram, então, as 10 fórmulas indispensáveis do Tableau para a gente fazer a análise dos dados, tirar insights, chegar a conclusões. Espero que tenham gostado, espero que ajude no dia a dia de vocês. Se gostaram, curtam, compartilhem, vamos disseminar o conhecimento. E semana que vem tem mais. Aguardem!